Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando a palavra de Deus com vocês. Também estou muito feliz porque já fui grandemente abençoado por cada louvor que foi aqui entoado. E espero que neste momento você continue a ser abençoado através da ministração da palavra. Como Vinícius perguntou sobre o tema hoje é Gálatas 2:20, onde a gente tirou esse texto, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas só que para nós entendermos o contexto de onde esse trecho foi retirado, eu gostaria que nós fôssemos até o texto de Gálatas 2, a partir do versículo 11. Então peço que todos se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus, para que nós possamos ler o texto de Gálatas 2, a partir do versículo 11 até o 21. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista Atualizada, provavelmente aqui está sendo projetada a NVI, mas creio que vai dar para todo mundo acompanhar com coerência. Então, todos acharam, amém? Então, Gálatas 2, a partir do versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Agora quero entrar no momento de oração para que a palavra de Deus possa fazer sentido nessa noite para cada um aqui presente. Então, oremos. Senhor, Paizinho querido, ó Deus, destapa os ouvidos aqui hoje, ó Senhor. Tira os tampões dos olhos, ó Deus, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, ó Pai. Fala conosco, meu Deus, através da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, peço que também o Senhor tire todo orgulho, toda vaidade, todo medo de pregar a Tua palavra do meu coração, ó Pai. Que agora seja apenas o Teu Santo Espírito falando através de mim, ó Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Pode se sentar agora, meus irmãos. Meus irmãos, antes de eu começar a expor o texto que eu acabei de ler, eu gostaria de explicar primeiramente como essa pregação nasceu. Eu creio que toda pregação ela tem uma história. Lógico que nem toda pregação a gente deve começar contando a história de qual ela foi gerada, mas essa eu achei pertinente contar para vocês como que ela foi gerada, né? E essa história, a história dessa pregação começa como eu acho que começam todas as pregações, com o Senhor falando fortemente, primeiramente com o pregador. Então, o Senhor começou a falar muito ao meu coração. Só que o Senhor começou a falar muito ao meu coração pregar sobre a vida de Davi. E como eu sou um seminarista, né, eu fico o tempo inteiro pensando em pregação. O tempo inteiro eu estou bolando pregação na minha mente. Então, eu já tinha essa pregação toda boladinha, todos os pontos que eu ia falar, como que eu ia expor a vida de Davi. E só que um dia, né, se Deus permitiu, eu ainda vou pregar sobre isso, porque como vocês viram, não é esse o tema de hoje, né? O tema de hoje está em Gálatas. E o que aconteceu? O Vinícius que sugeriu esse texto para mim, o Vinícius que estava aqui hoje, né, conduzindo esse culto, ele que sugeriu o texto de Gálatas. E quando ele sugeriu, eu fiquei meio frustrado, porque como eu já tinha toda essa pregação de Davi, eu falei assim para ele, deixa eu orar um tempinho para saber o que o Senhor quer. Porque para mim eu só tinha duas opções, eu abandonava o texto, a pregação sobre a vida de Davi, focava no texto de Gálatas para estudar e pregar aqui hoje, ou eu pregava sobre a vida de Davi e pedia para o Vinícius a licença, né, de mudar o tema do culto. Só que quando eu fui orar ao Senhor, o Senhor fez o mais difícil, né, ele fez com que eu juntasse as duas passagens.
Só que de início, meus irmãos, foi muito complicado para mim, porque eu fui me voltar ao texto de Gálatas. E quando eu li o texto de Gálatas, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer essa união? Porque eu estou preso a pregar a palavra de Deus com fidelidade. Eu não posso impor nenhum sentido meu à palavra de Deus. Eu tenho que expor aquilo que a palavra de Deus está falando. Não querer colocar a minha vontade na palavra de Deus. Então, eu quase desisti, achando que talvez o Senhor não tivesse falado comigo, talvez fosse uma teimosia minha de querer continuar pregando sobre a vida de Davi. Mas o Senhor fez isso para que eu me voltasse mais para a palavra dele. Então, eu comecei a estudar mais para saber como que eu poderia fazer essa ligação. E com isso, o Senhor me mostrou que ele tinha um propósito. E o objetivo principal desse propósito era mostrar que o nosso Deus, ele sempre foi um Deus de graça. Eu falo isso, meus irmãos, porque muitos que têm um conhecimento superficial da Bíblia e que estão no nosso meio, ou até mesmo fora da igreja, pensam que existia um Deus no Antigo Testamento, que era um Deus legalista, um Deus bravo, um Deus que salvava as pessoas pela lei. E que em Jesus, ele se converteu, esse Deus se converteu. Agora é um Deus bonzinho, um Deus de amor, um Deus que só salva as pessoas pela graça. Isso é uma grande mentira, meus irmãos. Nosso Deus não se converteu. Ele sempre é o mesmo. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. No Antigo Testamento, Deus ele já salvava as pessoas pela graça. E no Novo Testamento, ele continua a condenar aqueles que não vivem por ela. Então, o Antigo e o Novo Testamento, eles se completam. Eles são a revelação perfeita do plano de Deus para salvar aqueles que são seus escolhidos. Então, agora, eu quero entrar de verdade na exposição do texto para mostrar como que eu fiz essa relação, né, como que o Senhor me deu essa relação de Gálatas com a vida de Davi. Então, primeiramente, vamos nos ater lá para o texto de Gálatas e começar a ver a partir do versículo 15. No versículo 15 do capítulo 2 de Gálatas, Paulo diz, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Aí aqui você já pode pensar, pô, caiu por terra tudo que você falou, porque Paulo está falando que judeus por natureza, então ele está falando que o povo aqui era salvo pela lei, por ser judeus, e os outros que não eram judeus eram pecadores. Tudo que você falou caiu por terra. Ou você pode estar pensando que está tudo meio confuso agora, o argumento de Paulo não faz mais tanto sentido, a argumentação mais à frente, se você prestou atenção na leitura do texto. Então, como que a gente entende esse versículo sem que a gente entre em contradição? Primeiro, a gente deve saber que naquela época só existiam dois tipos de pessoas para os judeus. Ou você era judeu, ou você era gentil. Era assim que eles dividiam. Quem não fosse judeu, era gentil. E para nós, que somos cristãos, só existem dois tipos de pessoas. Só existem aqueles que são salvos, aqueles redimidos em Cristo, e aqueles que não são. Só existem os filhos da luz e os filhos das trevas. Não existe outra classificação como a sociedade faz de pretos e brancos, ricos e pobres, homem e mulher. Não, a única classificação que nós dividimos as pessoas são aqueles que são salvos e aqueles que não são. E essa divisão não está feita em nenhuma qualidade inerente de cada grupo. Porque não é porque um grupo é salvo que ele quer dizer que ele não é pecador. E ele, até no termo que Paulo usa de judeu, ele não está dizendo que o judeu em si é porque ele não é pecador. Pode até parecer contraditório, mas vamos ver a partir do versículo 16 como Paulo explica isso. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, quando Paulo ele faz essa distinção de judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, o que ele quer falar, na verdade, é que os judeus, eles tinham conhecimento da lei. E por eles terem o conhecimento da lei, eles sabiam que ninguém poderia ser salvo por ela. Então, eles também eram pecadores, só que eles tinham esse conhecimento. E por ter esse conhecimento, eles esperavam no Messias. E por eles esperarem no Messias, eles eram salvos, diferente dos judeus. Os judeus, os gentios. Os gentios, eles não tinham o conhecimento da lei. Então, eles só se apoiavam na sua própria justiça. Eles só tinham a justiça deles mesmos para poderem se apoiar. Então, para eu conseguir deixar esse argumento mais claro ainda para vocês, vamos agora, então, relacionar com a vida de Davi. E, primeiramente, nos perguntar, quem foi Davi? Davi ele era o filho mais novo entre os 8 filhos de Jessé e descendente da tribo de Judá, da onde vem o termo judeu. Eu não sei se todos aqui sabiam, mas o termo judeu vem de Judá. Então, lá em Mateus 1, dos versículos 3 a 6,
nós podemos ver esta relação de Davi para com Judá. Na genealogia apresentada em Mateus, a partir do versículo 3 do capítulo 1, em que está escrito: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, de que fora a mulher de Urias. Então, Davi poderia muito bem falar como Paulo: eu sou um judeu por natureza, eu sou um judeu descendente de Judá, da tribo mais fiel, da tribo mais ligada à palavra de Deus. Mas será que ele poderia realmente dizer isso? Vamos prestar atenção nos outros nomes que tem aqui. Um dos nomes que tem aqui é Raabe. E Raabe, antes dela ser incluída no povo de Deus, ela tinha sido uma prostituta. E outro nome que a gente tem aqui é o de Rute. E Rute, antes de ser incluída no povo de Deus, era uma moabita, um dos povos inimigos do povo de Deus. Então, será que Davi ele poderia realmente dizer que ele era justificado pela sua descendência? Então, a gente vê claramente que não. E que, na verdade, se chamar judeu deveria trazer à memória que ele, na verdade, era um pecador. Porque até o próprio Judá, quando nós vemos o filho gerado por Judá e Tamar, Tamar era sua nora. Então, foi de uma relação sexual que não era permitida por Deus. Então, o próprio Judá, quando você se chamava judeu, já se remetia que você era pecador. Não era para você ser salvo pela sua descendência. Então, trazendo para o tempo de hoje, como que a gente pode ver isso? Que a gente não é salvo pela nossa família ser cristã. E nem por a gente se chamar cristão. E que, na verdade, quando a gente se chama cristão, a gente deve lembrar que nós, como o termo cristão significa, pequenos cristos, nós devemos lembrar que nós somos culpados pela morte de Cristo. Que, na verdade, quando nós estamos nos chamando de cristãos, não quer dizer que nós somos melhores que os outros, mas é que, na verdade, nós fomos culpados por Cristo ser crucificado. Quando nós nos chamamos cristãos, é isso que deve nos lembrar, não deve trazer nenhum sentimento pecaminoso de orgulho para o nosso coração. Então, agora vamos voltar lá para a exposição, nos versículos 17 e 18 de Gálatas, para que nós possamos agora entender a acusação que muitos podem fazer depois de eu ter falado que ser cristão é, na verdade, lembrar que você é pecador. E Paulo já responde essa pergunta nos versículos 17 e 18. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Então, Paulo ele já responde, porque muitos podem falar, se eu me chamar de cristão, quer dizer que eu me lembro que eu sou pecador, quer dizer então que Cristo é culpado pelo meu pecado? E Paulo ele é enfático ao responder, claro que não, mas quando você edifica a lei, quando você deixa de viver pela graça para viver novamente pela lei, você está se tornando culpado pelo seu pecado, porque você saiu debaixo da graça e você quer viver pelo seu próprio mérito. Então aqui a gente deve se lembrar por que Paulo ele está dizendo isso. Paulo ele está dizendo isso porque Pedro ele estava agindo de forma dissimulada, ele estava agindo de forma diferente entre os judeus e os gentios. E Paulo ele vai lá e condena isso que Pedro estava fazendo, porque ele estava querendo aplicar os costumes e as leis judaicas para os gentios, sendo que ele já sabia que as pessoas eram salvas só pela graça, pela fé. Então, para entendermos isso agora novamente, vamos nos voltar para Davi. Davi, ele foi um homem que ele entendeu profundamente a graça de Deus. E ele entendeu na prática. Porque, como vimos, Davi ele era o filho mais novo dos 8 filhos de Jessé. E pela graça de Deus, um dia que o profeta Samuel foi comissionado para escolher o próximo rei de Israel, que substituiria Saul, Davi ele foi o escolhido. E só essa escolha de Davi, meus irmãos, já é uma demonstração tremenda da graça de Deus. Porque ele, como o filho mais novo, estava destinado para ele a menor expectativa de grandeza naquela época. Porque era isso que aquela cultura tinha, que os filhos mais velhos eles eram privilegiados. Então, como filho mais novo entre 8 filhos, Davi não tinha nenhuma expectativa de grandeza. E Deus vai lá e o escolhe para ser o próximo rei de Israel, uma pura graça demonstrada para o Senhor.
Além disso, ele tinha um perfil de pastor de ovelhas, enquanto seus irmãos mais velhos já eram soldados do exército de Saul. E quando nós vamos vendo a trajetória de Davi, nós vemos como ele vivia inteiramente baseado na graça de Deus. Ele sempre confiou em Deus em todas as suas vitórias, em todas as obras que ele tinha. Ele não acreditava essas obras a ele mesmo. Ele acreditava sempre a Deus. Então, quando a gente vê, por exemplo, no seu encontro com Golias, a gente lembra na sua frase célebre, quando ele fala diante de Golias, em 1 Samuel 17:45. Ele diz: tu vens contra mim com espada, com lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não estava confiando nas suas próprias forças, ele não estava confiando nas suas obras, mas ele mostrava que ele estava confiando em Deus, apenas em Deus, para derrotar o gigante Golias. Só que depois dessa vitória e outras sucessivas vitórias concedidas por Deus a Davi, o rei Saul começou a ter inveja dele por conta disso. E Saul não era só rei mais, mas tinha se tornado sogro de Davi, começou a perseguir ele. Só que depois que toda essa situação passou e Davi realmente foi constituído rei de Israel, Davi ele escreve o Salmo 18. E lá no Salmo 18 a gente vê como ele realmente reconhece que tudo vem de Deus e não acredita as obras que Deus tinha dado para ele mesmo. Então, no Salmo 18, ele foi escrito logo depois que Davi ele tinha sido declarado rei de Israel e toda aquela situação tinha se passado. E ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Ele poderia muito bem, agora que ele tinha sido libertado de todos os seus inimigos e tinha sido coroado rei de Israel, poder dizer assim: foi graças a mim, todos os meus esforços, todos os meus méritos. Mas ele acredita tudo isso a Deus, ele fala que o Senhor é a rocha dele, o Senhor é o libertador, foi o Senhor quem o salvou, foi o Senhor quem fez tudo para ele, não veio através das suas obras, dos seus méritos. Só que aí, Davi, depois desse tempo, em um belo dia, em que ele não estava mais cumprindo com a vontade do Senhor, e estava nos palácios, em vez de estar lutando as batalhas de Deus, ele comete o seu fatídico adultério com Batseba. E dessa relação de adultério, Batseba fica grávida. Só que Davi, para lidar com essa situação, ele tenta enganar o marido de Batseba de uma forma muito maliciosa. Só que ele não consegue. E quando ele não consegue, ele não tenta mais enganar o marido de Batseba. Ele bola agora um plano de matar o marido de Batseba. Só que esse plano dá certo, infelizmente. E não satisfeito com tudo isso, não satisfeito com ter matado o marido de Batseba, ele vai lá e se casa com ela. Porque agora tudo estaria resolvido. Naquela época não tinha teste para saber quantos meses ela estava grávida, quantos meses tinha a criança. Então tudo passaria. Davi agora estava com tudo solucionado. Ele casou de forma legal, o filho parecia que seria dele, e tudo foi resolvido. Entretanto, Davi achava que ninguém estava vendo, mas o profeta Natã, um homem que foi levantado por Deus, vai diante de Davi e conta uma história para ele. E eu queria que nós lêssemos essa história lá em 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 a 4. 2 Samuel 12, dos versículos 1 a 4. A história que Natã conta para Davi para o repreender de tudo aquilo que ele tinha feito. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então Davi, naquele momento, diante dessa situação de justiça, ele diz: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então naquela hora Natã diz para Davi: tu és o homem, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul.
Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por esposa, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. E aqui eu gostaria de destacar, na verdade, a resposta que Davi ele dá a Natã quando dá a repreensão de Natã através da história. Porque no momento em que Davi ele traz à tona a condenação, ele mostra, ele deixa claro para a gente o motivo de sua queda. E ele também nos esclarece o que Paulo quis dizer lá no versículo 18. Porque nos mostra que Davi, na verdade, ele caiu devido ao seu legalismo. Porque Paulo diz lá no versículo 18, que se você edificar a lei para você, se você novamente edificar a lei, você se constitui transgressor. E o que foi que Davi fez? Davi ele usou a lei. Natan tinha acabado de contar uma história, ele fala, esse homem deve ser morto. E ele edificou a lei mostrando que ele era o culpado, porque ele era aquele homem. Só que aí, meus irmãos, no versículo 13 do capítulo 12 de 2 Samuel, a gente vê que Davi, ele volta a entender a graça de Deus. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque ele volta a reconhecer a graça de Deus quando ele se reconhece pecador. E lá no versículo 13 do capítulo 12, ele diz, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Ah, meus irmãos, como alguém pode dizer que não tem graça no Antigo Testamento? Isso aqui é a pura graça de Deus, meus irmãos. Davi segundo a lei, ele deveria ser morto junto com Batseba. E Deus diz para Davi que, através de Natã, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas por quê? Porque Davi se reconheceu pecador. E dessa vez a gente vê que Davi ele compreendeu a graça de Deus como nunca antes. E ele deixa isso claro lá no Salmo 51, nos versículos 16 e 17. Porque ele escreveu o Salmo 51 logo depois de tudo isso ter acontecido. E ele diz no versículo 16 e 17, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Então o que Davi está dizendo aqui, que a gente tem que entender que quando ele cometeu o adultério, ele matou Urias, ele ainda continuava como rei, ele passava uma imagem de um rei piedoso. Ele ia lá no templo, ele sacrificava os animais, para todo mundo ele estava sendo um Deus bondoso, um Deus piedoso, um rei bondoso, um rei piedoso, um rei que fazia tudo certinho, um rei que vivia pelas aparências. Mas no final, ele era só aparência. E ele reconhece que não é isso que o Senhor se agrada, não são de sacrifícios. O Senhor não está atrás de sacrifícios, o Senhor não está atrás de obras, mas o Senhor ele está atrás de um espírito quebrantado. O Senhor ele está atrás de um coração compungido, um coração contrito, um coração que chega diante de Deus e chora, reconhece o seu pecado, diz, Senhor, eu sou pecador, eu pequei. É isso que o Senhor está atrás. O Senhor não está atrás de alguém que vive por aparência, de alguém que vive atrás de legalismo. Então, com essas palavras, Davi ele deixa claro isso. E agora a gente consegue entender com clareza o que Paulo nos diz lá nos versículos 19 e 21, que é a continuação do texto que a gente começou lá em Gálatas, dos versículos 19 a 21. Em que Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, quando nós dizemos que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, na verdade, a gente quer dizer que a gente não vive mais pela lei, a gente não vive mais confiando na nossa própria justiça, na nossa bondade, mas que nós vivemos mediante a fé, nós vivemos mediante a graça. Se nós confiamos em Cristo, nós nos reconhecemos pecadores. É isso que quer dizer. Quando você diz que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, quer dizer que você se reconhece como pecador e você não vive mais debaixo de legalismo. E você não vive mais debaixo de justiça própria. Porque se você vive dessa forma, você novamente está se tornando culpado e você está edificando a lei. E significaria, então, que Cristo morreu em vão. Se você faz isso, significa que Cristo morreu em vão. Então, para resumir, meus irmãos, tudo que eu falei hoje, nas palavras agora do próprio Cristo. Se você não entendeu tudo que eu falei aqui hoje, se você
quiser sair com alguma coisa desse sermão, saia com as palavras do próprio Cristo, porque agora é o próprio Filho de Deus que vai estar falando com você. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, meus irmãos, vocês hoje foram apresentados à graça de Deus. Vocês só têm duas opções. Ou você vive pela graça, ou você vive se apoiando na sua própria justiça. Mas você tem que saber que se você viver apoiando sobre a sua própria justiça, você vai ter que carregar sobre si a ira de Deus. Então, qual que você vai escolher hoje? Essa é a decisão que eu deixo para vocês. Então, para finalizar esse sermão, eu só queria trazer algumas aplicações práticas para os nossos dias. A primeira, como a gente viu lá no início, ser de uma família cristã e se auto-intitular crente não te faz ser um salvo. Você só é salvo se você vive pela fé. A segunda aplicação é saber que cristãos sinceros, que passaram por grandes experiências por Deus, assim como Pedro e como Davi, eles também estão sujeitos à queda devido ao orgulho e ao legalismo. Então, não ache que você não está sujeito à queda, porque Pedro e Davi viveram grandes experiências com Deus. Mas quando eles começaram a se apoiar em legalismo e no seu orgulho, eles caíram. E outra aplicação é em relação a justamente isso, que é a repreensão do pecado visível dos nossos irmãos. Porque o pecado visível dos nossos irmãos nós devemos repreender, mas eles têm três facetas. A primeira é a repreensão hipócrita, a repreensão baseada no legalismo. A repreensão que quando a gente viu na figura de Pedro e Davi, é uma repreensão de uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, mas quer ir lá repreender a outra, sendo que só está baseado na lei, em condenação. É como Davi disse, este homem deve morrer, mas aquele homem era ele. Então essa é uma repreensão hipócrita. Mas nós não devemos apenas achar que só existe a repreensão hipócrita, mas existe a repreensão sincera. Porque a repreensão sincera a gente vê na figura de Paulo e Natan. Porque a repreensão sincera está baseada na graça. É você chegar para o seu irmão e falar, meu irmão, você conhece a graça de Deus. Você conhece o Deus da graça. Por que você está vivendo em pecado? Você sabe quem é esse Deus. Por que você está agindo contra o Senhor? E agora a gente vê a terceira faceta disso, que é, na verdade, o lado de quem foi repreendido. Porque se essa pessoa que foi repreendida, ela se arrepender, então quer dizer que ela, na verdade, é um filho de Deus. Isso demonstra que a pessoa é um filho de Deus ou não, se ela se arrepende. E aqui deixa mais uma aplicação vindo disso. Porque a gente tem que saber que existe arrependimento sincero quando de uma repreensão. Porque muitos podem pensar assim, ele só se arrependeu porque foi repreendido. Mas ele se arrependeu. E é um arrependimento sincero. A gente não pode achar, não, porque ele foi desmascarado, agora ele se arrependeu. Mas era isso que ele precisava. Era isso que ele precisava. Alguém chegar e falar para ele, meu irmão, você está vivendo em pecado, você está vivendo de uma forma legalista, você precisa dessa repreensão, e ele precisa disso para que ele se arrependa. Então, nós não devemos esquecer que nós devemos, sim, repreender os nossos irmãos. E a última aplicação aqui, meus irmãos, é que viver pela graça não nos torna livre para pecar. E não nos impede de sofrermos as consequências dos nossos pecados enquanto ainda nessa terra. Porque Davi e Pedro, eles foram repreendidos publicamente. E além disso, Davi ele sofre uma punição mais severa ainda do seu pecado, uma consequência, na verdade, do seu pecado, que foi a morte do seu filho. Então nós devemos saber que nós somos perdoados por Deus, mas nós somos libertados da consequência eterna, que é o inferno. Mas nós temos que estar dispostos a sofrer as consequências temporais enquanto neste mundo. Se Deus não te imputar a consequência do seu pecado, glória a Ele. Porque quer dizer que é mais graça ainda na sua vida. É isso que você tem que saber. Então tome uma decisão hoje, meu irmão. Saia daqui dizendo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou viva por você mesmo, pela sua própria lei, pela sua própria justiça. Mas fique consciente que, como eu falei lá no início do sermão, só existem dois tipos de pessoa. As que são salvas pelos méritos de Cristo e as que pelos seus próprios méritos vão para o inferno. Então só existem dois tipos de pessoa. Então eu espero que você seja aquela que hoje vai sair daqui falando, eu quero que Cristo vive em mim. Eu quero me reconhecer como pecador, porque nós precisamos disso, meus irmãos. Falta isso na igreja. Falta as pessoas se reconhecerem como pecadores, sair debaixo de um legalismo liberal. Porque existe o legalismo que é fácil de se ver, meus irmãos, que é o legalismo do uso e dos costumes, e o legalismo liberal, que é aquele legalismo das pessoas que dizem que tudo está permitido, mas que elas dizem que são salvas porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada, então quer dizer que você é salvo pelas suas obras?
Você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pela fé em Cristo. E unicamente por isso. Então, se você está vivendo dessa forma, reconheça agora o seu pecado. Reconheça agora diante de Deus, chore diante de Deus e mostre, Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu preciso da sua graça, Senhor. Sem a tua graça eu não consigo. E eu peço agora que todos se coloquem de pé para que nós possamos estar orando nesse sentido, meus irmãos. Para que possamos estar nos colocando diante de Deus, clamando para que vidas se reconheçam como pecadoras, para que pessoas saiam daqui entendendo o que significa a graça de Deus. Então oremos. Paizinho, meus irmãos, Paizinho, como é bom viver debaixo da tua graça, Senhor. Como é bom, Senhor, saber que eu sou um pecador, Pai, mas saber que o Senhor perdoa os meus pecados, Pai. Como é bom, Senhor, saber que, Deus, não é pelas minhas obras, não é por nada que eu faço, meu Deus, mas é por tudo aquilo que o Senhor já fez. O Senhor já se entregou naquele madeiro, Pai. Senhor, eu sou culpado por isso, meu Deus. Me perdoa, Senhor. Eu sou culpado pela tua morte, Pai. Senhor. Que meus irmãos reconheçam isso aqui também, Pai. Deus, que vidas aqui que vivem debaixo de legalismo possam falar, meu Deus, eu sou culpado pela morte de Cristo, Senhor. Mas, Senhor, eu sou salvo também por ela. E é por ela que eu sou salvo, meu Deus, unicamente por ela, meu Deus. Senhor, que vidas sejam salvas hoje, Pai. Que vidas entendam a sua graça, meu Deus. E se entreguem completamente a Ti, Senhor, e falem, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Senhor, opera a salvação neste lugar, Pai, em nome de Jesus, Paizinho, que eu oro e agradeço, Pai. Amém.